Como nós sabemos, o Asta no mangá de Black Clover tem muitas evidências com o tempo, né? A gente já conversou várias e várias vezes, a gente já trouxe esse contexto, esse tema em vários vídeos aqui no canal. E agora a gente vai tentar conversar sobre essas esquematizações de como o protagonista tem essas ligações com o tempo, mas ao mesmo tempo a gente não consegue confirmar nada sobre esse pretexto. Muitas das coisas que a gente tinha de ligações do Asta com o Astaroth deram uma diminuída desde que algumas revelações sobre o plot do Lucius apareceu. Como no caso dele dividir o mesmo corpo com o Julius, os dois serem duas almas no mesmo corpo, e a forma de como o próprio Lucius não sabia da existência do Asta, né? Como ele nunca havia previsto a existência do personagem por todo esse tempo. Então, a gente se pergunta, será que ainda dá tempo de ter essa conexão? Será que ainda dá tempo de ter essa ligação do Asta com o tempo e o Astaroth? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui comentar bastante pretextos envolvendo a Asta e o tempo. A Asta e a magia do tempo, o Asta e o tempo por si só, o Asta e o controle sobre o passado. Muitas coisas temos como referência do Asta com o tempo e a forma até mesmo como a antimagia funciona como poder. E a gente vai debater sobre todas essas ideias logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos, a gente tá quase lá, e compartilha também esse vídeo com seus amigos lá no seu Instagram, me marca lá, @LPGeekBrasil, compartilha nos seus stories, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Black Clover por aqui ainda. Vamos lá, né? Durante toda a trama de Black Clover, a gente foi conhecendo um pouco mais sobre a antimagia e também sobre o Asta, né? Esse conceito ali desse poder que nasceu dentro do Lieb e de alguma forma acabou chegando até o nosso protagonista quando o Grimório acabou lhe escolhendo. Ontem a gente trouxe um vídeo bem legal trazendo 5 questões importantes de mistérios que estão envolvendo o Asta que ainda não foram respondidos e que precisam ter uma resposta até o final da história, até o final ali da trama na qual o Tabata vai apresentar para nós em Black Clover. Só que, observando todas essas ligações com o Prota, é meio incomum essas conexões que o personagem tem com o tempo, mesmo não tendo uma magia, né? Mesmo não tendo ali alguma espécie de mana para poder utilizar essa habilidade. A gente já trouxe aqui várias vezes essas relações, mas a gente vai reforçar aqui mais uma vez essas formas de que o Asta e o tempo sempre estiveram ligados. Seja ali no controle do passado, seja ali em manifestações de referências ou até mesmo na movimentação de um relógio, o Asta sempre teve algum tipo de tique com o tempo no mangá. A gente pode perceber ali o relógio de sol do próprio Lumière no domo do próprio Lich, né? Essa forma realmente desse relógio de sol que sempre esteve ali ao redor do Asta desde o começo da história de Black Clover. O relógio na igreja é um dos pontos principais ali como uma referência. Toda igreja basicamente tem um relógio e todo sinal, toda marcação é uma definição de que o tempo estava ou esteve presente ali com o personagem desde o seu nascimento. Desde quando ele cresceu, o tempo andou acompanhando ele de uma forma bem comum, como aconteceu com outros personagens. É claro que o tempo anda próximo de todas as pessoas no universo de Black Clover, mas isso é um sinal claro de que o Asta estava ligado com isso, de uma forma até mesmo quando a gente observa a primeira batalha dele ao lado dos Touros Negros contra o Grice. Um personagem com um tique gigantesco com o tempo e depois com a revelação de que ele era um dos paladinos ou se tornou um dos paladinos ali
do Lucius. Nós também temos a conexão de que o Julius informa ali para o Asta que ele e o Prota estão ligados. De alguma forma, de algum jeito, os dois personagens estão conectados de um jeito misterioso. Nem o próprio Julius consegue definir ali como que é essa conexão e o porquê que eles estão com essa ligação. Por que que sempre ali o Asta e o Julius têm essa performance nessa conexão? Também observamos o tempo parando na dungeon, tanto ali para salvar o Asta, quanto também para salvar o Yuno. Tanto ali para ajudar o Asta a encontrar a sua segunda espada, quanto também para que o espírito mágico do vento do Yuno pudesse se manifestar através do pergaminho que o personagem havia encontrado. Nós também temos o Asta acessando o passado de vários personagens. A gente tem comentado bastante isso nos últimos capítulos, de como o Asta tem essa capacidade de acessar o passado de pessoas na qual a antimagia tem um contato. No caso ali do Patry, quando ele acessa ali o personagem através da sua antimagia, ele consegue sentir ou consegue prever e ver todo o passado ali do elfo. E nós também podemos observar a mesma coisa acontecendo com Lieb, essa conexão do Asta com a antimagia e também ali com esse poder, dessa forma a união dos dois personagens fez com que o Asta pudesse ver o passado mais uma vez. E se o presente e o futuro estão ligados com o tempo, é claro que o passado está conectado também. E a gente também observa o tempo retrocedendo na luta contra o Lucifero várias e várias vezes. Várias e várias vezes o tempo estava retrocedendo em um processo até mesmo interessante, na qual a gente ainda não tem uma resposta concreta. O que marca para nós de que o tempo esteve trabalhando a favor dos personagens de Clover durante todo esse tempo, só não sabemos o porquê e como. Todas essas pistas, quando a gente observou a finalização ali do capítulo 331, fortalecia ainda mais as conexões do Asta com o Astaroth, que ainda mais teve detalhes sobre o desaparecimento do demônio com mais de 20 anos, Fazia 20 anos que ele havia desaparecido do submundo e não tinha mais nenhuma conexão, não tinha mais nenhum relato sobre ele na árvore do submundo. Mas então veio as revelações sobre o Lucius, Acabou vindo as revelações sobre o personagem, a forma do Lucius aparecendo ali no capítulo 332 e no capítulo 333, mostrando pra nós que ele não conhecia o Asta. Toda a teoria de que o Asta e o Lieb poderiam ser contrapartes do próprio Astaroth acaba indo pra vala pelo simples fato de que o Lucius não conhece eles, já que até aquele momento a gente acreditava que talvez o Asta e o Lieb fossem o resultado da experiência e do conceito de tirar o poder mágico ali do demônio do tempo, da forma de como o próprio Lucius tinha ou tem essa capacidade de conseguir remover a energia e a mana e até mesmo a magia dos seus oponentes, comendo e devorando os seus corações, como a gente observou aí nos últimos capítulos com o Lucifero. Só que a gente pode perceber que essa existência, ou essa falta do conhecimento da existência do Asta, levou a gente a entender que pode ser por um único propósito. Do próprio Lucius não saber da existência do personagem, pode ser que a forma atual do Asta seja o passado do Astaroth. Eu já trouxe um vídeo bem interessante explicando mais detalhes sobre isso. Lá eu falo bastante sobre o passado, o presente e o futuro do Asta, fazendo essa comparação também com o passado e presente e o futuro ali do Astaroth. Então a gente tem esse detalhe, é um vídeo bem legal para você realmente observar e até mesmo fazer um paralelo entre os três personagens, Tanto ali o Asta, o Astaroth e o Lucius. É claro que eu não sabia que o Ryu iria aparecer nos próximos capítulos, então dá para acrescentar ainda mais o Ryu nessa história, nessa festa e essa bagunça em relação ao tempo. Então a gente já sabe sobre essa concepção, mas eu não curto muito essa ideia de que o Asta seja o próprio Astaroth, Eu não curto muito essa ideia,
porque o Asta, ele é incrível da forma que ele é, né? Esse jeito dele, esse conceito dele, as características dele sendo esse personagem do jeito dele, né? Pra ele se tornar o Rei Mago, essa forma que o personagem carrega, eu gosto muito do Asta como o protagonista que ele é. Então eu não acharia muito interessante ver o Asta atual como um passado de um dos demônios, né? Isso eu acharia que seria uma quebra de expectativa e uma quebra realmente de revelação, já que o que nós esperamos é que o Asta se torne um Rei Mago neste final. Então eu tô bem interessado para saber o que podemos ter daqui pra frente com o Asta. Mas uma coisa é quase certa. O Prota tem uma ligação com o tempo e a gente está prestes a entender isso nos próximos capítulos com o despertar do Zenten dele. Aquela imagem do Asta enxergando algo, entendendo algo, ela é de suma importância para a gente entender um pouco mais sobre a relação do Asta com o tempo.